I said, go ahead. Hit me. Bam. And then I just said, is that what you wanted? Would you like another? Bam. There's the second one. Poucos atores viveram uma montanha-russa tão intensa quanto Johnny Depp. Após conquistar Hollywood com personagens icônicos como Edward Mãos de Tesoura, Jack Sparrow e Willy Wonka, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos do mundo. Mas uma combinação de problemas financeiros, atrasos em filmagens e, principalmente, a batalha judicial contra Amber Heard colocou sua carreira em xeque e dividiu a opinião pública global. Enquanto perdeu contratos importantes e viu sua imagem ser duramente abalada, o julgamento por difamação em 2022 transformou o caso em um fenômeno midiático acompanhado por milhões de pessoas. Desde então, Depp iniciou uma reconstrução gradual da carreira com produções europeias e novos projetos em Hollywood. Sua trajetória levanta uma questão que continua dividindo fãs e críticos. É possível reconstruir completamente uma reputação após anos de escândalos públicos? Se você gosta de conhecer mais sobre a indústria da cultura pop e seus bastidores, deixe um like no vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas e siga o canal para mais conteúdos interessantes. A trajetória de John Christopher Depp II, nascido em 9 de junho de 1963, na cidade de Owensboro, estado do Kentucky, não se desenhou a partir dos holofotes do cinema, mas sim da busca por refúgio em meio à instabilidade doméstica. Filho de Betty Sue Depp, uma garçonete e dona de casa, e de John Christopher Depp, um engenheiro civil, ele viveu como o caçula de 4 irmãos, em uma rotina marcada por constantes mudanças de endereço decorrentes do trabalho do pai. Essa infância itinerante encontrou um paradeiro prolongado em Miramar, na Flórida, no ano de 1970, quando o garoto tinha apenas 7 anos. O período inicial nessa nova localidade se estendeu por quase um ano, dentro de um quarto de motel, até que o pai conseguisse um emprego estável. Detestando o novo ambiente e enfrentando o estresse severo provocado pelos conflitos familiares, Johnny desenvolveu um comportamento reservado e autoflagelante. Aos 12 anos de idade, ele começou a fumar, a experimentar drogas e a se isolar. O divisor de águas nesse período conturbado veio no mesmo ano, quando sua mãe lhe presenteou com um violão. Ele se trancou em um quarto, aprendeu os primeiros acordes com um livro de cifra e encontrou na música a sua verdadeira válvula de escape para encarar a juventude e as tensões da casa. Em 1978, quando tinha 15 anos, seus pais se divorciaram, cabendo ao jovem Johnny a tarefa semanal de ir até o escritório do pai para buscar o dinheiro da pensão alimentícia. Uma dinâmica que criou um profundo afastamento entre os dois. No ano seguinte, aos 16 anos de idade, ele tomou a decisão radical de abandonar o ensino médio para se dedicar integralmente ao sonho de ser um músico. 2 semanas depois, arrependido, tentou retornar aos estudos, mas o próprio diretor do colégio o aconselhou a ir atrás da carreira artística. Ele passou a integrar a banda de garagem The Kids, grupo que obteve relativo sucesso local na Flórida, a ponto de abrir shows para bandas consagradas como Talking Heads e B-52. No entanto, os ganhos financeiros eram insuficientes para garantir o sustento básico dos integrantes. Aos 20 anos, em 1983, Johnny se casou com Lori Ann Allison, uma maquiadora de 25 anos e irmã do baixista de sua banda. Em busca de um contrato com uma grande gravadora, o grupo mudou de nome para Six Gun Method e viajou para Los Angeles. Sem recursos e enfrentando dificuldades financeiras extremas, Johnny viveu por vários meses morando dentro de um Chevrolet Impala, um 967 emprestado por um amigo, sustentando-se ao lado dos companheiros de banda vendendo canetas por telefone para uma empresa de telemarketing. A virada para boa atuação ocorreu por puro acaso. A banda The Kids acabou se dissolvendo em 1984 sem assinar um contrato discográfico.
e no mesmo período sua esposa o apresentou ao seu ex-namorado, o ator Nicolas Cage. Bebendo juntos, Cage percebeu o potencial de Depp, sugeriu que ele tentasse a carreira de ator e o apresentou a um agente em Hollywood. Sem qualquer experiência prévia na área, Johnny aceitou fazer testes para conseguir pagar as contas acumuladas que a música não cobria. Ele conseguiu um teste com o diretor Wes Craven e acabou escalado para o filme de terror A Hora do Pesadelo, interpretando o namorado da protagonista que se torna uma das vítimas do vilão Freddy Krueger. Somebody cut it while I watch. Pouco depois de seu divórcio com Lori Allison, em 1985, ele continuou estudando atuação no Loft Studio em Los Angeles e com um treinador particular. Após uma pequena participação no premiado drama de guerra Platoon, de Oliver Stone, o ator foi escalado em 1987 para substituir o ator Jeff Yeager na série de televisão Anjos da Lei. Interpretando o policial disfarçado Tommy Hanson, Johnny Depp foi projetado para um estrelato estrondoso, tornando-se da noite para o dia um ídolo teen de alcance internacional. Profundamente incomodado com a mercantilização de sua imagem e sentindo-se enquadrado em um rótulo de produto, Depp passou a demonstrar publicamente sua insatisfação com a série. Ele chegou a declarar que a produção havia se tornado falsa, comparando o show a uma lata de sopa cheia de ação que você simplesmente comercializa e distribui. O incômodo era tão grande que o ator chegou a vandalizar seu próprio camarim na tentativa de ser demitido antes do fim do contrato, em 1989. Assim que ficou livre dos compromissos com a televisão, Johnny direcionou suas escolhas profissionais para papéis excêntricos e arriscados em produções independentes, rejeitando convites para interpretar papéis tradicionais de galã de Hollywood. A primeira grande transição ocorreu com a comédia Cult Cry Baby, do diretor John Waters. Na sequência, consolidou sua persona cinematográfica ao estrelar o filme de fantasia Edward Mãos de Tesoura, marcando o início de sua histórica colaboração com o diretor Tim Burton. O longa arrecadou mais de 53 milhões de dólares nas bilheterias e rendeu a Depp sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Durante as gravações, ele engatou um romance com a atriz Winona Ryder, tornando-se um dos casais mais emblemáticos do cinema, nos anos 1990. A paixão foi tamanha que o ator tatuou as palavras Winona Forever em seu braço direito. Arte que seria alterada para Wino Forever após o término do noivado em 1993. Ao longo da década de 1990, Johnny Depp lapidou sua reputação de performer versátil, sombrio e idiosincrático, priorizando o desafio criativo em detrimento do apelo comercial das bilheterias. Ele viveu o excêntrico fã de cinema mudo em Benny e Joon, contracenou com Leonardo DiCaprio no aclamado drama Quem Ama Não Mente e reuniu-se novamente com Tim Burton para estrelar a cinebiografia Ed Wood, que lhe rendeu aclamação universal dos críticos e outra indicação ao Globo de Ouro. Ele também protagonizou a comédia romântica Dom Juan de Marco, ao lado de Marlon Brando, e o elogiado drama policial Donnie Brasco, interpretando um agente disfarçado do Federal Bureau of Investigation em meio à máfia, ao lado de Al Pacino. Amigo próximo do escritor Hunter S. Thompson, Depp interpretou o alter ego do autor na adaptação Medo e Delírio em Las Vegas, dirigida por Terry Gilliam, além de interpretar Ichabod Crane no sucesso comercial e de crítica A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Paralelamente à aclamação no cinema, sua vida pessoal era marcada pelo ritmo vertiginoso do rock and roll. Em 1993, ele adquiriu a boate The Viper Room em Los Angeles, local que se tornou o ponto de encontro mais badalado da Sunset Strip, mas que também ficou marcado tragicamente pela overdose e morte do ator River Phoenix na noite de Halloween daquele mesmo ano. Seus relacionamentos midiáticos, em especial o conturbado romance com a supermodelo Kate Moss, pontuado por episódios de destruição de quartos de hotel e intensa cobertura dos tabloides, solidificaram sua imagem de bad boy de Hollywood. Diante de uma carreira estabilizada no cinema cult e independente, como a decisão de assumir um projeto corporativo gigante mudaria para sempre o seu patamar na indústria cinematográfica mundial.
A virada definitiva na escala global da carreira de Johnny Depp ocorreu quando a Walt Disney Pictures tomou a decisão arriscada de escalá-lo para estrelar o filme de aventura Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, lançado em 2003. Na época, adaptar uma atração de parque temático para os cinemas era visto com profundo ceticismo pela indústria. Depp, contudo, abraçou a oportunidade e construiu uma atuação ousada para o personagem do Capitão Jack Sparrow, inspirando-se abertamente na postura do guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, e na dinâmica do personagem de desenho animado Pepe Le Pew. A composição irreverente do personagem gerou pânico e desconfiança inicial entre os altos executivos da Disney, que temiam que a atuação arruinasse a grande aposta do estúdio. Sobre essa escolha sem garantias, o próprio ator relembrou mais tarde. Foi mencionado que eles estavam considerando um filme baseado no brinquedo de Piratas do Caribe, e eu disse que estava dentro. Não havia roteiro nem diretor, nada. Por alguma razão desconhecida, eu simplesmente disse que estava dentro. O público e a crítica responderam com um entusiasmo sem precedentes. O filme se tornou um estrondo mundial de bilheteria e rendeu a Depp sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator, além de lhe dar o prêmio do Sindicato dos Atores. Jack Sparrow transformou-se em um fenômeno de cultura pop global, levando o ator a reprisar o papel em 4 sequências milionárias. O sucesso estrondoso da franquia dos mares abriu portas para um período extraordinariamente lucrativo e produtivo na carreira de Depp ao longo de toda a década de 2000. Ele recebeu sua segunda indicação ao Oscar por sua performance como o criador de Peter Pan, J.M. Barrie, no drama Em Busca da Terra do Nunca. Em seguida, reunindo-se novamente com Tim Burton, deu vida ao excêntrico fabricante de doces Willy Wonka no sucesso A Fantástica Fábrica de Chocolate, e emprestou sua voz ao protagonista do filme em animação quadro a quadro, A Noiva Cadáver. Sua terceira indicação ao Oscar veio com o sangrento musical Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical. O ápice comercial veio em 2010 com a adaptação de Alice no País das Maravilhas, também sob a direção de Burton, na qual interpretou o Chapeleiro Maluco. O longa ultrapassou a marca histórica de $1 bilhão em bilheteria mundial. Em 2012, Johnny Depp atingiu o topo absoluto da indústria do entretenimento, sendo reconhecido pelo livro dos recordes Guinness World Records como o ator mais bem pago do mundo, com faturamentos anuais estimados em $75 milhões. Sobre a impermanência dessa posição de prestígio, o ator analisou friamente em uma entrevista. Estou aqui há tempo suficiente para saber que, em uma semana, você está na lista exclusiva dos caras que podem abrir um filme e, na semana seguinte, está fora da lista. Tem sido uma jornada divertida e estou aproveitando ao máximo. À medida que se consolidava como uma das figuras mais rentáveis de Hollywood, os bastidores de sua vida pessoal e financeira começaram a dar sinais graves de esgotamento. Os sérios problemas com o uso abusivo de álcool e substâncias químicas, que o acompanhavam desde a juventude, intensificaram-se substancialmente durante o auge da fama e do estresse do estrelato. Nos anos 2010, sua sequência inabalável de sucessos de público começou a vacilar com o fracasso retumbante de grandes produções com orçamentos milionários. A superprodução da Disney O Cavaleiro Solitário, na qual interpretou o nativo americano Tonto, gerou um prejuízo estimado em quase $190 milhões para o estúdio, além de provocar fortes controvérsias na imprensa. Na sequência, filmes como a ficção científica Transcendente e a comédia de ação Morte Decai também amargaram desempenhos desastrosos nas bilheterias globais. O cenário piorou drasticamente quando a vida financeira do ator virou caso de justiça. Em outubro de 2017, Depp moveu um processo de $25 milhões contra seus ex-empresários do The Management Group, acusando-os de má gestão de seus ganhos. A empresa respondeu com um contraprocesso afirmando que o próprio ator era o único responsável pela dilapidação de sua fortuna de mais de $650 milhões, provocada por um estilo de vida caracterizado por gastos extravagantes que ultrapassavam milhões de dólares mensais. O ponto culminante de sua crise pessoal ocorreu a partir do relacionamento com a atriz Amber Heard.
Os dois se conheceram durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado e iniciaram um romance público em 2012, pouco após o término da união de 14 anos de Depp com a cantora e atriz francesa Vanessa Paradis, mãe de seus 2 filhos, Lily Rose e Jack. Depp e Heard se casaram em fevereiro de 2015, mas a união durou apenas 15 meses. Em maio de 2016, a atriz deu entrada no pedido de divórcio e solicitou uma ordem de restrição temporária na justiça contra o marido, alegando ter sido vítima de agressões físicas e verbais recorrentes motivadas pelo consumo excessivo de drogas e álcool por parte do ator. O processo de divórcio foi finalizado em janeiro de 2017, com um acordo financeiro de $7 milhões pagos a Heard. Contudo, em dezembro de 2018, Amber Heard publicou um artigo de opinião no jornal The Washington Post, descrevendo sua experiência como uma figura pública sobrevivente de abuso doméstico. Embora o texto não mencionasse nominalmente o nome de Johnny Depp, os desdobramentos sobre a imagem do ator foram devastadores. Em resposta, Depp abriu um processo de difamação de $50 milhões contra a ex-esposa na Virgínia, alegando que as acusações eram inteiramente falsas e haviam destruído sua carreira. Heard respondeu com um processo de $100 milhões. O isolamento do ator dentro da indústria de cinema norte-americana se concretizou de forma definitiva após o julgamento de uma ação de difamação movida por ele contra a editora do jornal britânico The Sun, em Londres. O periódico havia publicado um artigo em 2018 referindo-se a Depp como um agressor de esposa. Em novembro de 2020, o juiz do caso deu ganho de causa ao jornal, concluindo que a maioria das alegações de agressão apresentadas por Heard eram verdadeiras. O veredito desencadeou um efeito dominó na carreira do ator. Apenas alguns dias após a decisão judicial, a Warner Brothers solicitou formalmente que Johnny Depp renunciasse ao papel do vilão Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, sendo prontamente substituído pelo ator Mads Mikkelsen. Do mesmo modo, a Disney optou por afastar definitivamente o ator de qualquer novo projeto relacionado à franquia Piratas do Caribe. Cancelado pelos grandes estúdios e impedido de trabalhar nas grandes produções norte-americanas, a única alternativa para a reconstrução de sua credibilidade seria encarar um segundo e massivo julgamento público nos Estados Unidos. O julgamento do caso Depp contra Heard teve início em abril de 2022, no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia. Com transmissões ao vivo de todas as audiências para o mundo inteiro, o processo se transformou em um espetáculo midiático sem precedentes nas redes sociais. Após 6 semanas de depoimentos detalhados e desgastantes sobre a vida íntima do casal, o júri proferiu o veredicto em 1º de junho de 2022, decidindo favoravelmente a Depp em todas as 3 acusações de difamação e estipulando uma indenização total de $10,35 milhões a ser paga por Heard. Os jurados também deram ganho de causa parcial a Heard em um de seus contraprocessos, concedendo-lhe $2 milhões em reparações. Com a vitória judicial assegurada, como seria possível reorganizar a carreira de um astro que teve sua imagem totalmente devastada pelo escândalo? A estratégia de reinvenção de Johnny Depp, após os conturbados embates judiciais, passou pelo afastamento deliberado do sistema de grandes estúdios de Hollywood e pela busca por projetos independentes e europeus. O primeiro grande marco dessa nova fase foi sua escalação para o drama histórico francês Jeanne du Barry. No filme, financiado de forma independente, Depp assumiu o desafio de interpretar o rei Luís XV, atuando inteiramente no idioma francês. O longa-metragem foi escolhido para ser a obra de abertura do prestigiado Festival de Cannes em maio de 2023. Ao caminhar pelo tapete vermelho do evento, o ator foi recebido com entusiasmo por fãs e presenteado com uma ovação de pé que se estendeu por quase 7 minutos na exibição oficial dentro da sala de cinema. Emocionado com a recepção da plateia internacional, Depp declarou à imprensa sobre a sensação daquele momento. Por alguns segundos me assustou. Era como estar preso em um loop. A energia da reação simplesmente parecia continuar e continuar.
Durante as coletivas de imprensa no festival, o ator adotou uma postura de completa indiferença em relação ao cancelamento promovido pelas grandes produtoras americanas. Indagado por jornalistas se ainda se sentia boicotado pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos, ele respondeu de forma categórica: "Se me sinto boicotado por Hollywood, bem, você precisaria não ter pulso para não se sentir assim. É claro, quando pedem para você renunciar a um filme por causa de acusações que são apenas vogais e consoantes flutuando no ar, você se sente um pouco boicotado. Mas eu não penso sobre Hollywood. Não tenho muita necessidade de Hollywood, porque vivemos um tempo estranho lá. Todo mundo quer ser si mesmo, mas não pode, porque sente que precisa se alinhar." Ele ressaltou ainda o incômodo com a cobertura jornalística sobre sua vida privada. "A maioria das coisas que vocês leram sobre mim nos últimos 5 ou 6 anos é uma ficção fantasticamente, horrivelmente escrita que parece ter sido criada como fantasia." Paralelamente ao retorno aos sets de filmagem, Johnny Depp intensificou sua dedicação a outras linguagens artísticas, explorando vertentes que mantinha em segundo plano durante os anos de apogeu em Hollywood. No campo da pintura e das artes plásticas, o ator alcançou sucesso comercial imediato. Em julho de 2022, ele lançou sua coleção de estampa de estreia, intitulada Friends and Heroes, por meio da galeria Castle Fine Art em Londres. A coleção trazia retratos de personalidades que o inspiraram, como Al Pacino, Keith Richards, Bob Dylan e Elizabeth Taylor. Todas as 780 impressões disponibilizadas foram vendidas em poucas horas, gerando um faturamento aproximado de 3,6 milhões de dólares. Um segundo lote de obras, Friends and Heroes 2, foi lançado com o mesmo sucesso no ano seguinte. Na música, sua parceria com o renomado guitarrista britânico Jeff Beck culminou no lançamento do álbum gravado em conjunto, intitulado 18, em julho de 2022. Depp acompanhou Beck em sua última turnê internacional pela Europa e Estados Unidos, antes da morte do lendário guitarrista em janeiro de 2023. Além disso, ele manteve suas apresentações e turnês globais ao lado da banda Hollywood Vampires, projeto formado na década de 2010 em parceria com Alice Cooper e Joe Perry. No campo cinematográfico, o ator decidiu voltar à cadeira de diretor após mais de 25 anos de hiato, desde sua estreia na direção com The Brave. Ele comandou as filmagens do longa biográfico Modi, 3 Days on the Wing of Madness, obra centrada em 72 horas dramáticas da vida do artista plástico italiano Amedeo Modigliani, em Paris, durante a Primeira Guerra Mundial. Coproduzido por sua empresa europeia, Im.2 Film, em parceria com Al Pacino, o filme contou com um elenco liderado por Ricardo Escamárcio e teve sua estreia mundial aplaudida no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Embora tenha reafirmado sua independência artística longe dos grandes conglomerados de mídia, sinais claros de reestruturação de suas pontes com a indústria de entretenimento dos Estados Unidos começaram a surgir de forma consistente. O passo mais concreto nessa reaproximação foi o anúncio oficial do projeto Day Drinker, um filme de ação e suspense dirigido por Mark Webb. Produzido pela Lionsgate, o longa-metragem representa a primeira grande produção de um estúdio distribuidor norte-americano, protagonizada por Johnny Depp desde a sua demissão da franquia Animais Fantásticos em 2020. Na trama, Depp contracena novamente com a atriz espanhola Penélope Cruz, marcando a 4ª colaboração entre os dois atores nos cinemas, após as parcerias em Profissão de Risco, Piratas do Caribe. Além dessa produção, circulam conversas e negociações promovidas pelo produtor Jerry Bruckheimer, referente a um possível e aguardado retorno de Depp no papel do capitão Jack Sparrow para o 6º capítulo da franquia Piratas do Caribe, a depender do desenvolvimento do roteiro definitivo. Entre os escândalos midiáticos, julgamentos transmitidos em tempo real e a constante busca por refúgio nas artes, a trajetória de Johnny Depp permanece como uma das mais emblemáticas lições sobre a volatilidade da fama em Hollywood. Ele superou o cancelamento e provou que a identidade de um artista não é moldada pelas corporações que o cercam, mas sim por sua contínua capacidade de criar, reinventar-se e reescrever a própria história.
E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os bastidores da cultura pop? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para o YouTube espalhar esse vídeo para mais gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Não se esqueça de seguir o canal PopDoc nas redes sociais. Valeu e até a próxima!